Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil aqui no YouTube, bem como para vocês que eventualmente estejam assistindo por meio da nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Anotações de Processo Civil, basta você clicar no ícone do livro que fica no canto inferior aqui desse vídeo. Depois você clica no botão do sininho para que com isso você se inscreva no nosso canal ao clicar no livro e ative as notificações dos vídeos que constantemente nós disponibilizamos aqui para os senhores ao clicar no sininho. Na plataforma acadêmica Arthur Vieira Cursos, os senhores encontrarão cursos gratuitos, inclusive com a emissão de certificado. No vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito dos títulos executivos judiciais. Nós vamos complementar, na verdade, a análise que nós já começamos em vídeo pretérito a respeito do artigo 515. Vamos tratar mais detidamente a respeito dos títulos executivos judiciais que permitem a sua execução por meio do processo sincrético. Na verdade, quando a gente fala de processo sincrético, nós temos, portanto, um processo que teve uma fase cognitiva para o exercício da tutela de conhecimento. Essa fase cognitiva foi iniciada com a petição inicial e foi concluída por meio da sentença. E nós temos uma outra fase, que é a fase executiva. A fase executiva destinada, portanto, à satisfação da prestação reconhecida na sentença. Essa fase executiva, ela é chamada justamente de cumprimento de sentença, que é justamente para isso que ela se destina a fazer valer a satisfação do que foi reconhecido e que foi assentado na sentença. Bom, no vídeo anterior, nós tratamos mais detidamente do artigo 515 em seu parágrafo 1º. E aí o artigo 515, parágrafo 1º, ele fala da necessidade de citação do devedor nas hipóteses dos incisos 6, inciso 6º, 7º, 8º e 9º desse artigo 515. Quando o dispositivo fala na necessidade de citação, como nós vimos, nós estamos diante de algo, portanto, distinto dessa modalidade aqui. Por isso que nós abordamos e analisamos lá no outro vídeo esses incisos, inciso 6º, 7º, 8º e 9º. Acabo de me dar conta que eu escrevi errado aqui o inciso 6º, eu falei 6º e escrevi, na verdade, inciso 4º. Me perdoem pelo equívoco, está aqui inciso 6º, 7º, 8º e 9º. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos tratar a respeito dos títulos executivos judiciais que, diferente dessa lógica aqui de baixo do parágrafo 1º, permitem a tutela executiva no mesmo processo sincrético. Portanto, vamos analisar o artigo 515, inciso 1º ao inciso 5º desse artigo 515. Tá certo? Bom, então são esses títulos executivos que nós estamos já a analisar aqui. Antes de iniciarmos o vídeo, só relembrar os senhores de todas as nossas formas de contatos. Nós temos esse canal no YouTube, a nossa plataforma acadêmica Arthur Vieira Cursos, Facebook, Instagram, Twitter, perfil na academia.edu, nosso blog e o nosso e-mail para contato, aqueles que tenham interesse em um contato mais direto para que a gente possa eventualmente até tratar a respeito de publicações de material em revista especializada. Bom, vamos sem mais delongas, portanto, iniciar a análise aqui do artigo 515 do CPC. E assim dispõe o artigo 515 do CPC. São títulos executivos judiciais, então são títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos nesse título. E adivinha qual é o nome deste título? Como nós vimos ainda há pouco, é o título denominado cumprimento de sentença.
em que pese essa denominação, cumprimento de sentença, nós temos talvez o principal título executivo judicial, já previsto no seu inciso 1º, que é relacionado como sendo as decisões, então veja que fala em decisões, proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação. Então, decisões que reconheçam a exigibilidade de obrigação, seja obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. O que eu tenho para dizer para os senhores é que uma fórmula tradicional no nosso sistema processual, tanto no CPC de 39, assim como no CPC de 73, em sua redação ainda originária, falava-se nessa modalidade de título executivo judicial como sendo a sentença condenatória. Sentença condenatória. E aí, muita atenção, muito cuidado com esse dispositivo, porque uma mera leitura já é o suficiente para que a gente perceba que aqui não se falou em sentença, mas falou-se em decisões. E aqui também não se falou em sentença ou decisões de natureza apenas condenatória, mas toda decisão que reconheça a exigibilidade de obrigação. E aí, quem for lá ao artigo 203, parágrafos 1º e 2º do CPC, verão a definição dos atos ou dos pronunciamentos judiciais decisórios. Então, as decisões, elas podem ser ou sentença, prevista no parágrafo 1º, ou decisão interlocutória, ou sentença ou decisão interlocutória. Mas todas elas são espécies de decisões. Parágrafo 1º do 203, nós temos a definição de sentença. No parágrafo 2º, nós temos a definição de decisão interlocutória. O que eu quero chamar a atenção para os senhores é que o dispositivo fala em decisões, adotando, portanto, uma referência ao gênero maior. É claro que a sentença é uma espécie de decisão, e ela está aqui também incluída nesse 515, inciso 1º. Mas não apenas as sentenças. Então, a redação atual ela é maior e ela acaba por superar a redação antiga de afirmar título executivo judicial apenas nas sentenças condenatórias. Então, qualquer espécie de decisão que reconheça a exigibilidade de obrigação, nós estaremos diante, portanto, de um título executivo. Então, a respeito dessas decisões que tratem, portanto, da exigibilidade de obrigação, ela acaba sendo uma decisão que analisa o mérito, nós estaremos diante, portanto, ou de uma sentença ou daquela decisão, essencialmente, lá do artigo 356 do CPC, que trata do julgamento antecipado parcial do mérito. Julgamento antecipado parcial do mérito. Então, muita atenção a esse artigo 356, tá certo? Não apenas as sentenças também, mas o artigo 356 trata do julgamento antecipado parcial do mérito. E além de aumentar o aspecto para decisões, o que inclui as sentenças e as decisões interlocutórias, ele fala da decisão que reconheça a exigibilidade. E não apenas, portanto, as decisões que sejam de natureza condenatória. Nós sabemos que as sentenças elas se classificam, dentre diversas formas, como a sentença meramente declaratória, a sentença pode ser constitutiva, ou a sentença pode ser condenatória. A sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação, ela é essencialmente a sentença condenatória. Mas não é exclusivamente a sentença condenatória que reconhece a exigibilidade da obrigação. E aí, toda uma construção jurisprudencial
por parte do STJ para permitir justamente a execução de sentenças de natureza declaratória que não se limitassem ao seu aspecto declaratório. Então, uma sentença declaratória que, além de declarar, também venham eventualmente a reconhecer a exigibilidade de obrigação. Um exemplo clássico seria a decisão desconstitutiva, ou a decisão declaratória negativa, a ação declaratória negativa, que é julgada improcedente. Então, na ação declaratória negativa, o que se pede essencialmente é a declaração de inexistência de uma obrigação. Quando o juiz julga improcedente essa ação declaratória negativa, ele está afirmando a existência da obrigação. E ele pode, eventualmente, além de reconhecer a existência da obrigação, também se pronunciar quanto à exigibilidade daquela obrigação. Nessas hipóteses, portanto, nós teremos a excepcional circunstância de uma decisão meramente declaratória que possui essa carga, portanto, de reconhecer a exigibilidade da obrigação. Tá certo? Então, o mais importante é esse inciso primeiro. Vamos avançar para a análise dos demais dispositivos. Então, continua aqui o artigo 515, são títulos executivos judiciais, e aí a decisão homologatória de autocomposição judicial. Autocomposição judicial. A respeito da autocomposição judicial, separei aqui para os senhores o que consta lá do artigo 487. Artigo 487, vejam lá. Haverá resolução de mérito, quando o juiz, inciso 3º, homologar. E aqui são sentenças homologatórias justamente de autocomposição judicial. O reconhecimento da procedência do pedido, que é a hipótese de submissão, a transação, que é a autocomposição bilateral, e a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Quando nós estamos falando aqui do reconhecimento e também do ato de renúncia, nós estamos diante da autocomposição unilateral. Unilateral por ato, ora do réu, na linha A, ora do autor, na linha C. E aqui na transação nós temos, portanto, a autocomposição bilateral. Pouco importa isto para a incidência do dispositivo. Então, qualquer uma dessas hipóteses, nós estamos diante, portanto, de título executivo judicial pelo artigo 515, inciso 2º. Vamos agora ao inciso 3º. São títulos executivos judiciais, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial. Que é importante ter em mente que estamos falando de uma autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Evidentemente, as partes podem chegar a um acordo, a uma autocomposição, pela via extrajudicial. E na via extrajudicial, eventualmente, nós podemos levar aquela autocomposição extrajudicial para uma homologação ou para um reconhecimento em juízo. E aí, nessas hipóteses, nós estaremos, portanto, diante de um procedimento de jurisdição voluntária. Vejam os senhores o que consta aqui do artigo 725, no seu inciso 8º. 725, inciso 8º. Proceder-se-á na forma estabelecida nesta seção, e aqui é o procedimento de jurisdição voluntária, e estaremos, portanto, diante da possibilidade de homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza ou valor. Admite-se, portanto, que se leve a uma homologação judicial. Quando a gente fala de uma homologação judicial, nós estaremos diante da homologação, portanto, transformando esse ato extrajudicial em um título executivo judicial. Tá certo? Então, tanto a autocomposição judicial quanto a autocomposição extrajudicial
podem vir a ensejar em um título executivo judicial. E aí continua o artigo 515, tratando como título executivo judicial o formal e a certidão de partilha, que são os títulos próprios do procedimento de inventário e partilha, ou mesmo do procedimento simplificado do arrolamento. Então, o formal é a certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. Todos são sucessores, os herdeiros são espécies de sucessores. Assim como também fala o dispositivo no crédito de auxiliar de justiça, por exemplo, os honorários do perito. Separei aqui para os senhores, portanto, algumas previsões relacionadas a esses, algumas previsões relacionadas a esses incisos que nós estamos a analisar aqui. Vejam, os senhores. Aqui. Eu separei aqui para os senhores, me perdoem aqui, deixa eu ver. Artigo 654 e artigo 655, vou botar aqui então a referência, escrevi aqui para os senhores para não ter confusão. Vamos lá, artigos 654 e 655 do CPC, que falam aí das hipóteses da formal de partilha. Também em relação ao procedimento de arrolamento, nós temos o artigo 659, parágrafo 2º, tá? Como espécie, como exemplo de manifestação ali do artigo 515, inciso 5º, eu quero trazer para os senhores a previsão do artigo 465, parágrafo 3º. Então, aqui, essas são as previsões relacionadas ao inciso 4º. E aqui nós temos o artigo 465, parágrafo 3º, como uma hipótese clara do título executivo, um exemplo claro do título executivo próprio do inciso 5º, tá certo, senhores? 465, parágrafo 3º, como exemplo do inciso 4º, formal e certidão de partilha. Então aqui, um exemplo de crédito auxiliar justiça. Esse 465, parágrafo 3º, são os honorários do perito, que são fixados por meio de uma decisão interlocutória. Tá certo? Bom, então essas são as considerações a respeito dos títulos executivos judiciais que permitem a execução por meio da fase executiva do cumprimento de sentença no processo sincrético. Com isso a gente encerra a análise do artigo 515. Antes eu quero só fazer uma última ressalva com os senhores, uma última observação. Nosso canal Anotações de Processo Civil, graças a Deus, não para de crescer. E nós temos aqui na nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br a previsão de cursos gratuitos. Alguns poucos cursos são singelamente remunerados, mas essencialmente cursos gratuitos, inclusive com a emissão para os senhores de certificado válido em todo o território nacional. Além disso, nós temos a nossa página no Facebook, canal no Instagram, Twitter, perfil na academia.edu, nosso blog e o nosso e-mail para contato para aqueles que tiverem interesse em tratar de forma mais direta comigo. Tá certo? Fiquem todos com Deus, portanto, e até uma próxima.